Kurt teve, pois, que esperar o preceptor, vendo-se de start privado do passeio ao ar livre, que tanto bem teria feito aos seus nervos em vibração, ficou, então, em seus aposentos, a imaginar o que teria resolvido a mãe a confirmar-se cada vez mais no propósito de sacrificar tudo ao seu amor. Quando o preceptor chegou, encontrou-o, pois, num estado de extrema tensão nervosa e foi-lhe preciso muita força de vontade para conter a exclamação de surpresa condoída diante do semblante desfigurado de seu ex-discípulo. Com muito carinho e muito jeito, comunicou-lhe o sacerdote a boa notícia, felicitando em seguida pelo belo e imprevisto resultado. O efeito, porém, desta notícia foi inteiramente negativo. Como toda pessoa que concentrou sobre um ponto máximo de suas forças físicas ou morais para a realização de um almejado fim, e que, vendo sem esforço nenhum de sua parte realizado esse fim, sente uma íntima decepção pela facilidade desta realização, para a qual nada contribuiu, Kurt não deu a mínima demonstração de alegria ao saber do consentimento da mãe. Uma impressão penosa, em que havia humilhação e desconfiança, o dominou. Humilhação por ver frustrado o prazer da luta, a vitória devida a si mesmo e ser tratado com uma condescendência de superior para inferior. Desconfiança ante esta súbita mudança tão anormal na condessa, que ele suspeitava, com razão, de que ocultaria algum plano maquiavélico. Não podia, contudo, dizer nada, apresentar objeção nenhuma, pois, se protestasse contra o muito longo do prazo, o acusariam logo de pouca confiança na firmeza de seu afeto. Aceitou, pois, sem contrariedade aparente as condições impostas, prometendo ao preceptor escrever imediatamente à mãe uma carta de submissão e agradecimento. O bom sacerdote, que esperava ser recebido com transportes de entusiasmo e efusões de contentamento, achava-se deveras desnorteado ante a tibieza dessa atitude. Empregou todos os esforços para reanimar seu discípulo, fez-lhe ver o lado bom da espera, deu-lhe conselhos, felicitou-o em termos elogiosos para a noiva, procurando debalde aquecê-lo ao calor de sua própria satisfação. Só conseguiu que um clarão de verdadeira alegria desanuviasse um instante a fisionomia carregada do rapaz, quando lhe anunciou que Nora o esperava à tardinha no Hotel Pelux. Retirou-se, então, o preceptor, perplexo e preocupado. As maneiras tão estranhamente reservadas de Kurt, haviam-no mergulhado num abismo de considerações filosóficas acerca das inexplicáveis contradições do complicado coração humano. Apenas saíra o velho amigo, Kurt escreveu resolutamente à mãe uma carta que, a despeito do seu grande desejo de ser afetuoso, não era mais do que seca e cerimoniosa. À tarde, vestiu-se com o costumado esmero, indo procurar Karsten ao hotel. Havia, porém, concorrência na antecâmara, pois o diretor anunciara precisar de novos artistas para a companhia, e a chusma dos pretendentes afluíra. O conde foi por isso obrigado a esperar um instante, enquanto Karsten despachava um pretendente mais qualificado, com o qual estava nesse momento em audiência. Enquanto esperava, Kurt era obrigado, malgrado seu, a olhar e a ouvir esse mundo equívoco e espalhafatoso de artistas e boêmios, que pela primeira vez via de perto. A cor berrante das toaletes femininas, o extravagante dos penteados, a graça provocante das atitudes, a liberdade dos modos dos homens, os risos altos, as interjeições exageradas, os ditos picantes, a familiaridade dos gestos, todo esse conjunto brilhante e fictício feria no íntimo seus refinados instintos de aristocrata. E Nora fazia parte desse meio, vivia em contato com essa gente. Respirava nesse ambiente equívoco os miasmas sutis da corrupção, de que até então a protegera a educação conventual. Com que fervor, com que decisão prometia Kurt a si mesmo arrancá-lo quanto antes do perigo do contágio, levá-la para longe de tudo que pudesse manchar de leve a candura virginal da alma de eleição, que transparecia nas límpidas pupilas de sua amiga de infância. Exigiria de Alfredo que a noiva passasse longe da companhia aos 2 anos de separação e o exigiria com a energia de quem tem consciência de seus direitos e da justiça de suas exigências.
O diretor saiu nesse momento do salão particular, transformado para a ocasião em gabinete de recepção, acompanhando com a sua afabilidade protetora de grande senhora um sujeito alto, de ondeada cabeleira meio longa, nariz adunco, olhos pretos como o carvão e ar de desalinho elegante de suficiência arrogante, próprios do homem de arte ou de boêmia. Um impulsivo sentimento de antipatia fez com que Kurt correspondesse com o mais frio e impenetrável dos olhares ao olhar de impertinente indignação que este singular desconhecido lhe lançou ao passar. O diretor dirigiu-se pressurosamente a Kurt, apertando-lhe a mão com a mesma amabilidade franca com que despedira segundos antes o homem de cabeleira de poeta, artista evidentemente aceito na companhia. Essa igualdade de tratamento despeitou a Kurt mais do que qualquer desconsideração pessoal, e foi, pois, com uma certa frieza que acolheu as escusas, aliás justificáveis, do diretor. Sinto deveras que Vossa Excelência tenha sido obrigado a esperar tanto tempo, mas disponho de tão poucas horas que, precisando reformar um pouco o pessoal da companhia, vi-me obrigado a pôr o anúncio, o que me valeu este aperto. Disse designando o bando barulhento que se aglomerava na antecâmara, e, tomando Kurt pelo braço, introduziu-o num pequeno salão luxuoso, onde se sentia a influência de uma presença feminina. Talvez mais do que o tom equívoco das pessoas que cruzara, desagradou o rigorismo do jovem Kurt a maneira yankee com a qual o diretor tratara a questão do noivado. Pela primeira vez sentiu e mediu o abismo moral que existia entre ele, genuíno produto de uma educação do passado, e este filho do modernismo e da liberdade, que era o seu futuro sogro. Este desagrado se teria transformado talvez num sentimento mais penoso, se não aparecesse naquele instante essa que tinha o poder de dissipar com sua presença todo o desagrado e toda a contrariedade. Nora trazia um elegante vestido de folard azul marinho, sarapintado de branco, que ainda mais lhe empalidecia o rosto descorado pelas últimas emoções. Kurt achou ainda mais bela nesse pálor, que fazia mais brilhante e mais expressivos os seus largos olhos de anil. E, diante do sorriso amoroso desses caros lábios, diante desses olhos pisados de lágrimas vertidas por ele, um enternecimento invadiu e tudo mais desapareceu, afogado na grande alegria de ter mais uma vez reconquistado essa adorada e preciosa criatura. Alfredo Karsten, ao qual os seus princípios americanos e os seus negócios não permitiam perder tempo, deixou-os a sós. Nora pôde, pois, confiar livremente ao noivo os transes dolorosos por que havia passado. Pareceu-lhe ainda um sonho que tão imprevistamente se houvesse mudado a face das coisas. Sofrera tanto, chorara tanto, que, quando o pai lhe anunciara a boa nova, não lhe dera crédito a princípio. Teria sido por causa da energia de sua carta? Ou a condessa se teria comovido ao ver o abatimento dos dois? Nora aceitara sem relutância todas as condições impostas. Achou muito natural que lhes impusessem condições, desde que lhes faziam a vontade. Uma alegria imensa a dominara, uma alegria tão funda, tão grande, tão grata para com Deus e para com todos, que não podia compreender como seu pai e madre Sibila haviam tomado ares graves diante do rumo dos acontecimentos. Kurt também não lhe parecia suficientemente radiante. Estaria descontente por causa dos 2 anos. O que eram 2 anos para eles, que tinham por si a mocidade? 2 anos passam tão depressa. Ela ter-se-ia sem receios submetido a 20, é verdade. Há 20 anos e na certeza absoluta de ao cabo desse longo tempo amá-lo ainda como agora o amava. 20 anos. Assim o diziam seus lábios sorridentes, assim o repetiam seus luminosos olhos, assim o afirmava o abandono terno de suas mãos, que de gental apertava nas suas, e afogado pela meiguice dessa voz, subjugado pelo encanto dessa graça, enfeitiçado pela doçura desse sorriso, Kurt também achava que nada eram 2 anos para eles, que tinham diante de si a vida inteira. Nora falava com a descuidada inexperiência de seus 18 anos e ainda talvez com a convicção eloquente de um amor que lhe enchia a alma, parecendo-lhe tão grande, que para o qualificar não hesitava em dizê-lo eterno.
Kurt permaneceu ainda 3 dias em Bruxelas, 3 dias que roubou ao tempo da separação, 3 dias ideais que levou arquitetando com Nora os meios mais subversivos e mais ocultos de, sem faltar a palavra dada, terem notícias um do outro. Fizeram juramentos sem conta, promessas inúmeras de fidelidade. Kurt comunicou à noiva sua intenção de deixar Bonn, apenas lá tivesse liquidado alguns negócios e acabado com a garçonnière. Pretendia retirar-se para Degental, onde levaria a vida de campo e satisfaria um dos grandes desejos da mãe, que era vê-lo acompanhar a prima na sociedade. Por uma delicadeza de sentimento, que Nora entusiasticamente aprovou, desejava, à força de carinho, de docilidade e respeito, reconquistar com muito jeito a benevolência da mãe tanto para contentamento de seu amor filial, como no intuito, um pouco pérfido mas muito escusável, de lhe fazer diminuir o tempo da separação. Antes de partir, Kurt pediu ao diretor que durante estes 2 anos Nora vivesse separada do circo. O diretor não pôde esconder um movimento de contrariedade ante este pedido, que disfarçava uma exigência. Todavia, como não queria contristar a filha, prometeu tomar uma dama de companhia para se ocupar exclusivamente de Nora, conciliando assim as coisas. Havia algum tempo que ele desejava ter uma casa própria, uma residência fixa em qualquer das grandes capitais europeias. Compraria, pois, uma habitação nos arredores de qualquer cidade e aí instalaria Nora, que, se acaso Emília faltasse, teria sempre a companhia da governante. Kurt anuiu de boa mente a este plano e os 2 noivos separaram-se com lágrimas nos olhos, é verdade, mas levando no coração essa radiosa prestidigitadora, a fada dos belos sonhos e dos projetos do futuro, que é a esperança. Capítulo 11. Esta é a tática das mulheres. Não combatem, e contudo vencem. 3 meses depois da partida de Kurt para Degental, deixava a condessa o castelo, indo instalar-se em sua nobre residência de Viena. Era a primeira vez que regressava à capital depois de viúva, as reminiscências do curto, mas brilhante período de vida mundana que em plena lua de mel ali gozara, iam provavelmente reavivar antigas mágoas, mas a titular não era mulher que recuasse diante de mágoas a sofrer, quando almejava alcançar um determinado fim. A sociedade não estranhou a reabertura dos salões de Gental. Sabia-se que a condessa tinha uma sobrinha para quem soara a hora melindrosa da estreia no mundo, como se diz em linguagem de convento. Não deixou, entretanto, de fazer comentários, e acebos alguns, quando se anunciou oficialmente a entrada do jovem conde para o corpo diplomático. O que significava aquela fantasia? Quando se pertence, como Kurt, a uma família de tão alta linhagem e de tão sólida fortuna, a escolha de uma carreira sempre considerada como um capricho da mocidade, ou uma originalidade de espírito, em que o mundo ironicamente repara ou insidiosamente exprobra. A que motivo atribuir esta súbita resolução de Kurt? Moço, nobre, regularmente rico, a sua vida na sociedade parecia traçada de antemão. Mundanices e frivolidades enquanto lhe aprovesse divertir-se. Casamento rico apenas começasse a sentir-se cansado da liberdade de solteiro. E quando viesse este cansaço, ali estava a prima, herdeira de um belo nome e de uma ainda mais bela fortuna, propositadamente designada para lhe tornar fácil e agradável o jugo inevitável do matrimônio. Assim falava o mundo ou antes o círculo de suas relações e conhecimentos, a que geralmente se dá o nome de mundo, e onde os nossos atos são infalivelmente julgados e discutidos. Afirmava esse mundo que, existindo sérias desavenças entre a mãe e o filho, a condessa preferiria vê-lo seguir uma carreira e perder nos seus domínios a autoridade que até então exercera sem empecilhos, diziam também, e com que sorrisos de vitoriosa zombaria, que, fatigado da longa submissão, o primogênito dos de Gental recusara ceder ao casamento com a prima que se lhe queria impor, e para demonstrar a sua independência dedicara-se à carreira diplomática. O mundo tinha e não tinha razão. Se não existiam realmente entre a mãe e o filho sérias desavenças, pois nunca mais houve questão entre eles do assunto que os indispusera,
A vida em comum na intimidade forçada do campo tornara-se-lhes pouco a pouco impossível. Se as coisas tivessem seguido seu curso normal, jamais consentiria a condessa que o seu predileto abraçasse uma carreira que necessariamente o afastaria dela. Os seus preconceitos, por outro lado, também se opunham a que a sobrinha frequentasse a sociedade antes dos 18 anos. Diante, porém, da tristeza persistente de Kurt e do seu evidente desapego a tudo que dizia respeito aos interesses de suas propriedades, a condessa resolveu pôr de parte preconceitos e amor materno, e com muita habilidade lhe aconselhou a diplomacia. A verdade é que a condessa não estava sossegada, não obstante serem cumpridas à risca as condições impostas por ela. Kurt custava deveras a esquecer. Na existência retirada e solitária do castelo, o rapaz concentrava-se cada vez mais no seu sonho. A mãe sentia-o abstrato, esquivo, desinteressado de tudo, sempre polido, mas envolto numa reserva fria, que impossibilitava toda e qualquer veleidade de confidência ou de expansão. A condessa sentiu o sangue ferver-lhe nas veias ante essa indiferença sorridente, que lhe tirava o meio de se zangar. A atitude dos Karsten, impedindo-a de se opor abertamente ao casamento, irritava-a como uma ironia perene, e no íntimo jurava pôr em jogo todos os meios e modos a seu alcance para tornar irrealizável o cumprimento definitivo. Era obrigada a reconhecer que Lily era absolutamente incapaz de alegrar uma casa e ainda mais de exercer qualquer influência sobre o primo. Seus modos tímidos, a ingenuidade um pouco infantil de suas perguntas e a extrema reserva de sua índole, juntas à insignificância de seu físico, faziam dela um ser apagado, cujo encanto, muito velado, todo feito de candor e de discrição, Kurt não estava absolutamente em condições de apreciar. A condessa, com a sua habitual perspicácia, sentia que perdia terreno e que a ausência, longe de apagar a imagem da outra ainda mais lhe avivava a romanesca sedução. Nickel, muito absorto nos seus estudos, não podia servir de companhia ao irmão, urgia a arrancar Kurt ao perigo desses longos devaneios, em que vivia engolfado o seu espírito de sonhador e cujo fim a mãe facilmente adivinhava. A condessa deliberou partir para Viena, como precisava todavia de esconder ao filho o motivo desta imprevista deliberação, insinuou-lhe em conversa mesa a ideia de seguir a carreira diplomática e, para mais seguramente mascarar os seus fins, pretextou a introdução de Lily na sociedade para acompanhá-lo. Como atribuía a inexperiência do mundo à funda impressão causada por Nora no espírito ainda novo do filho, achou que o melhor meio de curar desta absurda paixão era fazer-lhe conhecer esse mundo, onde tão desastrosamente se ensaiara em Bonn. Sim, uma vida movimentada, cheia de distração e de novidades na alta roda de Viena, uma vida mundana e toda de exterioridades, em breve lhe restituiria a confiança e o coração do filho, e talvez, quem sabe? As vienenses são tão formosas, alguma das jovens do grande mundo faria esquecer a Kurt essa pequena americana de olhos claros, cujo verdadeiro atrativo residia, em suma, na excepcional grandeza do dote. Desde que Lily não soube agradar ao primo, desistiu de Lily para Nora, e receberia de braços abertos uma qualquer que não fosse a filha do diretor do circo. Enfim, é preciso dar tempo ao tempo, e, com a sua habitual confiança no futuro, a condessa partiu para Viena, dizendo-se que, se ao cabo do prazo marcado, Kurt ainda se obstinasse por um caso extraordinário a desposar a Karsten, ainda haveria uma compensação no fabuloso dote da menina. A ideia de mudar de meio e mesmo de abraçar uma carreira foi sumamente agradável a Kurt. A vida por demais íntima e degental tornara-se-lhe um verdadeiro suplício. A frieza de suas relações com a mãe, em contraste violento com a expansão e o carinho de outrora, faziam-no sofrer, malgrado seu. Não podia falar a ninguém de seus sentimentos, de seus desejos, de seus projetos. Sentia um ambiente hostil. Apenas se referia aos alegres dias de Bonn. Nenhum trabalho o preocupava. Nada lhe prendia já vivamente a atenção nessa tranquila vida castelã. Havia na sua existência uma como pausa. Adiara tudo para daí a 2 anos. Para quando enfim tivesse Nora. Uma saudade profunda, absorvente,
Estiolante, o invadiu, e, nas longas cavalgadas que diariamente fazia pelos seus domínios, revivia as cenas de Bonn, rememorava, e com que nostalgia, não só os episódios do seu idílio com Nora, mas também as brincadeiras de seus companheiros e a bela liberdade prazenteira de sua despreocupada vida de estudante. A distância tornava-lhe Nora mais cara ainda, e na solidão do campo a sua lembrança fazia-se mais imperiosa e mais terna. Com a sua tendência para o idealismo, Kurt refinava-se no seu sonho, aliando-se de tudo e de todos, o que, em pouco tempo, o tornou um verdadeiro estranho em sua casa. A vida em comum, tão unida na aparência, e tão cheia de hostilidade no fundo, era-lhe indizivelmente penosa. Por outro lado, sua inteligência sofria com aquela modorrenta ociosidade e sua mocidade protestava contra aquela solidão e aquela monotonia. Foi, pois, quase com entusiasmo que Kurt aceitou a ideia da entrada para o corpo diplomático. Desde que não podia estar ao pé de Nora, preferia 1000 vezes viajar, ver países, gente e costumes novos, instruir-se, ter um campo para sua atividade intelectual, a vegetar naquela melancolia deprimente, como uma criança agarrada às saias da mãe. A diplomacia parecia talhada para ele, nobre, moço e rico, possuía todos os requisitos exigidos para um secretário de legação, e a perspectiva de se ver livre da curiosidade bisbilhoteira do ambiente provinciano em que se achava deu-lhe, nos últimos dias de estado em Degental, uma animação que fez as secretas alegrias da condessa. Mal sabia Kurt, quando aceitava sem relutância a proposta materna, que era a intenção formal da titular usar toda a sua influência no sentido de conservá-lo o maior tempo possível como adido ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, sujeito, por conseguinte, à sua estreita fiscalização. Partiram, pois, todos para a capital nas melhores disposições de espírito, e mesmo Lili, a quem agradavelmente surpreendera a desusada animação do primo, alegrou-se em ir ver essa Viena de que lhe haviam dito maravilhas e onde a esperavam essa coisa, tão grave entre todas e tão deliciosamente perturbadora para uma alma de 16 anos. A estreia na sociedade. O salão dos Degental tornou-se em pouco tempo um dos mais frequentados da alta roda, reunia ele o prestígio de um nome fidalgo e as recordações que em Viena deixara a esse mundano impenitente que fora o conde Leopoldo Degental, e um atrativo bem mais poderoso ainda. Uma gentil herdeira e um rapaz por casar. Embora não fosse Lili um tipo de causar admiração, tinha por si a mocidade e o dinheiro, era o suficiente para que o bando sempre alerta dos caçadores de dotes volteasse em torno dela. Quanto a Kurt, teve um verdadeiro sucesso. A princípio foi esse sucesso abafado pela expectativa em que estavam do próximo noivado dos dois primos. Ninguém ignorava o grande desejo da condessa de estreitar por um consórcio em família os laços de parentesco que uniam os dois jovens. O resultado, porém, fazendo-se esperar, a curiosidade da expectativa arrefeceu e, perante a frieza dos interessados, convenceram-se em breve de que entre Lili e o conde nada mais havia que um sossegado afeto de irmãos. Muita cabecinha loura ou castanha se alegrou com isto e em muito coração terno germinou o plano ousado de conquistar o título de condessa e o amor desse belo e distraído Kurt, à força de sorrisos, amabilidades e toaletes. Em muita cabeça grisalha delineou-se também esse plano e assim, alvo das atenções gerais, o filho de Clotilde Degental tornou-se em pouco tempo o rapaz da moda, o predileto das meninas, o grande atrativo de todas as festas que se reunia e se recreava a elite da sociedade vienense. Kurt, é preciso dizer-se, suportava com modéstia o peso desse papel em evidência, em relação à prima, era de uma passividade desesperadora, se adivinhava os projetos matrimoniais, que em torno dele fermentavam, nada deixava transparecer e tratava a Lili com a indiferença de sempre. A vida mundana obrigou-o a sair um pouco de si mesmo, e, embora tentasse parecer muito engolfado nos seus estudos, era demasiado jovem para que as distrações da sociedade não o distraíssem com efeito, sem lhe tirarem, entretanto, a expressão de tristeza que uma afeição de tão interessante morbidez dava a seus grandes olhos escuros.
As moças estavam naturalmente doidas por ele, como geralmente se diz. Nenhuma, todavia, se poderia gabar de ter tido de corte mais do que as simples gentilezas que a polidez social impõe a um rapaz de educação. Nenhuma, com verdade, se ufanaria de ter tido com ele o esboço inocente de um flerte ou de lhe ter ouvido sequer algum galanteio mais significativo. Era o belo desdenhoso, como o cunhou a espirituosa Mitzi Open, uma das mais louras e infatigáveis valsistas de Viena, e ante esta atitude de distração superior, mais se aguçava o desejo de triunfar afinal desse desdém, que todos eram unânimes em considerar apenas aparente. Não desesperava somente as meninas, a indiferença anormal de Kurt. Havia uma pessoa a quem essa indiferença fazia passar noites em claro. Era a condessa, que, à medida que o tempo fugia, sentia reavivar-se o receio de não ser assim tão criancice quanto ela supunha a paixão do filho pela filha do diretor do circo. Essa ideia fazia ferver-lhe o sangue nas veias, e com mais tenacidade do que nunca jurava a si mesma por tudo em jogo para tornar impossível esse casamento disparatado. Estava no último dia de carnaval e uma das festas mais ansiosamente esperadas era o bal-de-tete da Condessa de Gental. Este baile, previamente anunciado pelos jornais nas notas mundanas, e em que as senhoras e as meninas deveriam apresentar cabeças fantasiadas, atraíra desde logo a atenção, não só por ser a primeira grande festa dada pelos de Gental à seleta roda de amigos e relações, mas por ser considerado chique e pertencer ao número desses amigos e dessas relações. A afluência, se não era excessiva, tinha pelo menos a vantagem de ser de escolha, e a condessa fazia com muita distinção as honras de seus salões. Ainda esbelta e supremamente aristocrática, na negrura de um rico vestido de veludo preto, ligeiramente decotado para satisfazer as exigências carnavalescas do baile, contentara-se em empuar os seus cabelos grisalhos. A brancura deste postiço encanecimento almeigava-lhe a expressão habitualmente severa, disfarçando sob a elegância histórica de um penteado a Luís XVI, o que havia de dureza no desenho dos traços e de altaneiro no olhar. Kurt, a seu lado, auxiliava na delicada tarefa de receber os convidados, e realmente seria difícil imaginar alguém que com mais elegância e mais donaire vestisse o traje de cerimônia. A casaca assentava ali como em poucos, acentuando-lhe a desenvoltura elegante do corpo fino e a graça fidalga e desafetada das maneiras. Um ramalhete de valor ornava-lhe a lapela e era verdadeiramente delicioso o contraste entre a expressão tristonha e como que aborrecida dos olhos e da boca e a extrema gentileza do porte e da fisionomia. Que distinção a de seu filho, condessa! Dizia titular um velho diplomata, cujas opiniões em matéria de elegância e etiqueta eram preconizadas como as de um Petrônio aposentado. É bonito, sem efeminação, e sabe usar o terno, como dizem os nossos amigos franceses. Não imagina que importância tem para um futuro diplomata o saber vestir-se e o saber mover-se num salão. Continuou, seguindo com os olhos de admiração a figura elegante de Kurt, conduzindo neste momento uma senhora ao vestiário. Seu filho possui esta ciência inata, além disso, instruído e inteligente. Tive ocasião já de conversar com ele, podendo destarte apreciar o quanto é digno do orgulho de sua mãe. A condessa inclinou-se sem responder, agradecendo com um sorriso um pouco contrafeito os elogios que lhe fazia do filho. Seus olhos, seguindo a direção dos do velho diplomata, acompanharam também um instante a silhueta do rapaz, que com a mais displicente das expressões ouvia a tagarelice desse diabrete de saias que era Mitzi Open, mais loura do que nunca sob as largas pontas negras de seu laço de alsaciana improvisada. Uma ruga de contrariedade franziu um segundo a fronte da condessa. Meu Deus, o que poderia interessar este Kurt? A ruga desfez-se em segundos na amabilidade forçada do sorriso. Não foi, porém, tão passageira, que a não percebesse a perspicácia sempre alerta do antigo diplomata. O que teria a condessa contra o filho? O velho tinha a experiência do mundo e da vida, conhecia a proverbial prolixidade das mães, quando se trata dos filhos, e diante desse laconismo anormal sentiu que devia haver qualquer coisa entre eles.
A sua natural curiosidade levou-o a prosseguir, para sondar o terreno. Não é só a distinção e a inteligência do conde que admiro, é a sua seriedade precoce, a sua austeridade de princípios. As distrações da nossa grande capital, em geral tão apreciadas na idade dele, têm-lhe prendido tão pouco a atenção, que eu, se fosse Vossa Excelência, recearia do futuro. Bem sabe que todos nós temos uma época em que é forçada a leviandade, como mais tarde se torna forçosa a gravidade. Se essa época é geral, pode ter a certeza de que o meu filho lhe pagará também o tributo. Respondeu a titular com uma ironia em que se percebia a amargura de uma recente experiência. Esta ironia excitou ainda mais a curiosidade do velho diplomata. Teriam razão as más línguas e existiria realmente entre esta mãe e este filho uma desavença oculta. Seria talvez a resistência do rapaz em consentir no casamento com a prima. Perguntava a si mesmo, vendo Lili aproximar-se timidamente do primo e fazer-lhe, corando, uma pergunta, a que lhe respondeu com a máxima indiferença. Preciso esclarecer a questão. Disse consigo e, reatando a conversação depois de uma pequena pausa, continuou em tom malicioso. As senhoras terão em breve um grande pesar. Sei de várias, que hoje riem, a quem a partida do conde para o estrangeiro vai cobrir de luto. Quantas ilusões desfeitas! Embora seu filho lhes tenha mostrado sempre um coração de mármore, e não possa nenhuma dessas belas envaidecer-se de o ter feito prisioneiro, a esperança é tão tenaz nos corações de 20 anos. Meu filho é demasiado jovem para pensar em se deixar fazer prisioneiro, como Vossa Excelência diz. Retorquiu a condessa. Mas, desde que se interessa tanto por corte e com tanta benevolência lhe segue os sucessos mundanos, não poderia dizer-me para onde o tencionam mandar? Ah! É um segredo diplomático. Replicou o velho, sorrindo finamente e continuando a observar a condessa, em cujo olhar se refletia agora a sombra de uma verdadeira inquietação. De mais a mais recearia, se lhe dissesse, tirar-lhe toda a alegria desta noite de festa. As mães são tão suscetíveis, quando se trata de separação. Oh! Por isso não, senhor diplomata, pois, quando aconselhei corte a abraçar a diplomacia, claro estava que há muito devia ter posto de parte toda sensibilidade excessiva. Antes de tudo, o bem de meu filho. Se o mandarem, porém, para o norte da Alemanha, procurando aparentar indiferença, creio que a separação não será muito longa. Norte da Alemanha. Repetiu com ar entendido o velho diplomata, abanando a cabeça. Não me parece. Palpito antes que tomará rumo bem oposto. Lá para os lados da Sublime Porta. Se, no entanto, uma comissão de meninas bonitas dirigisse ao ministro um abaixo-assinado, pedindo a permanência do conde na capital, creio que o nosso chefe não hesitaria em aceder. A remoção de secretários de embaixada não é coisa assim de que depende o equilíbrio das nações. Naturalmente. Concordou a condessa, tomando também o tom de motejo. Mas, como esta gentil comissão provavelmente não se apresentará, deixaremos Kurt seguir o seu destino. Se eu quisesse, podia empenhar-me com o embaixador Turner, um velho amigo nosso, e meu filho ficaria em Viena. Não acho, porém, conveniência em prender desta forma os filhos no regaço materno. Mas, como anda bem informado, Excelência. Acrescentou com o mais amável dos sorrisos, deslizando habilmente para um assunto menos perigoso. Não há nada que escape à sua penetração. O velho diplomata inclinou-se desvanecido. Nada era mais lisonjeiro ao seu amor próprio do que ser tido pelos outros na conta de um homem influente e sagaz. A condessa ergueu-se imediatamente para receber novos convidados. O antigo ministro seguiu a um instante com a vista, murmurando por entre os dentes. Uma verdadeira Semiramis. Daria boa parte da minha experiência para saber o que a move a querer afastar o filho. Provavelmente questões de mulher. O rapaz, com aquela seriedade toda, parece-me que é um sonso ou um enamorado. Oh!
As mulheres, as mulheres. Quem diria ouvi-las, assim cândidas e tímidas, que são capazes de fazer a desgraça de um homem. De vários homens mesmo. Rematou à guisa de moralidade, fitando com simpatia a figurinha silenciosa de Lili, que se sentara desconsolada a seu lado. Lili fazia em geral a delícia dos homens de idade, agradava-lhes pela sua frescura de pele e de alma, pela graciosidade do seu todo ainda infantil, pela sua extrema facilidade em corar. Os rapazes, esses haviam-no declarado terminantemente estaca, e só os prudentes conselhos das mães, recordando-lhes o bom dote da sobrinha da condessa, conseguiam que alguns lhe fizessem corte. Lili, porém, dir-se-ia que havia tomado lições do primo, mostrava-se para com todos de um retraimento que tocava as raias do desdém, não denunciava preferência alguma, e tinha para todos o seu eterno sorriso de ingenuidade. Exasperante, dizia irritadamente a condessa, quando verificava os poucos progressos feitos pela sobrinha na amizade do filho. O que ela tem de melhor são os cabelos. Disse de Lili o demônio da Mitzi. E isto mesmo é porque tem a cor das libras esterlinas. Observadores, ou, antes, observadoras perspicazes haviam, porém, descoberto que seus olhos estavam sempre fixos no primo, o que raramente acontecia, pois ele poucas ocasiões lhe dava de o contemplar. Kurt tratava com uma indiferença que podia sem injustiça ser chamada pouco caso. Nessa noite mesmo viera alguns instantes antes pedir-lhe para dançar com ele o Twosters e deixou-a repentinamente ali sozinha, sem par, junto ao velho diplomata, para ir receber no vestíbulo a Danault, que chegara nessa noite a Viena, especialmente para o baile, a convite da condessa. Parece-me que não és de uma cortesia excepcional para com tua prima. Disse-lhe o barão, depois do efusivo abraço de entrada, enquanto Kurt punha amavelmente o sobretudo no vestiário. Deixaste-a em plena dança aí. Ora, Clemente, o que tem isto entre parentes? Eu não tenho culpa de que ela me prometesse este two-steps. Mas, dize-me, vagabundo, por que chegaste no último dia de carnaval? Eu escrevi-te que viesses pelo menos 15 dias antes. Andei fazendo uma excursãozinha pelos livros antes dos exames. Sabes que com o tempo a tua prima pode vir a ser muito bonita. Continuou, lançando pelo salão iluminado e cheio, um olhar distraído, enquanto calçava as luvas à porta do vestiário. Se engordar mais um pouco e crescer uns palmos, ficará bem apresentável. Apesar da expressão aborrecida de que foste causa pelo teu brusco abandono, o rosto tem um quê de amável e a boca principalmente um traço gracioso. Sim. Francamente que ainda não tinha reparado, meu caro. Respondeu Kurt, levantando os ombros. Lili é boazinha, eu gosto dela, mas tem a desvantagem de contar-se entre os seres que não existem para mim. Mas tu existes para ela, coração de pedra. Replicou Danault, batendo familiarmente no braço do amigo e eu creio não me enganar muito, afirmando que aquele traje de Vergis Mereniste é uma discreta alusão à tua desumana indiferença. Qual história? A imaginação arrasta-te, Clemente. Meteram-lhe desde criança algumas tolices na cabeça, às quais ela teve certamente o bom senso de renunciar, depois, a renúncia seria forçada. Sabes que entro para o corpo diplomático. Sim, afirmaram Mwembon. Achei pouco original o capricho, diz, porém, perfeitamente com a tua pessoa. E para onde te mandam? Ainda não sei ao certo, suspeito, porém, de uma nomeação junto ao sultão. Conhecerei assim a decantada Istambul. Senhoras odaliscas, preparai armas, que se aproxima de João. Exclamou Danault, com uma afetação de respeito e um cumprimento perfeitamente cômicos. Kurt teve um riso alegre, o primeiro depois de 4 meses. Tenho contra as odaliscas orientais como contra as primas e as vienenses, um talismã, que me preserva de toda e qualquer sedução. Olha. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Assim falando,
Kurt tirou do bolso interior da casaca um medalhão de ouro, sobre cuja lisa chapa oval se viam gravadas as suas iniciais. Apertando a pequena mola do lado, o abriu e mostrou a Dano o retrato em esmalte de uma formosa cabeça emoldurada nas ondas espessas de uma cabeleira de azeviche iluminada pelo esplendor de dois largos olhos azuis, dos mais azuis que se possa imaginar. A cabecinha imperiosa e ao mesmo tempo meiga de Nora Karsten. Admirável, disse Dano, depois de uma hesitação quase imperceptível. Apanharam-lhe muito bem a expressão do olhar e o delicado colorido do rosto. De maneira que a coisa continua. Indagou em tom de amigável zombaria, apertando um pouco os olhos como para examinar a miniatura em todas as suas minúcias. O teu silêncio sobre este assunto fez-me pensar estar tudo terminado há muito tempo. Vejo que me enganei, e, como possuis esta lembrança, finalmente conseguiste teus fins. Continuou entregando o medalhão a Kurt. Conseguir completamente. Não. Respondeu Degental com certo embaraço. Minha mãe impôs 2 anos de espera. Separação absoluta, nada de correspondência e segredo perante sociedade. Mas o que são 2 anos para um afeto como o nosso? Se não te escrevi tudo isto há mais tempo, é porque te esperava a cada instante e estas coisas contam-se muito melhor a viva voz. Mas não suspeitaram nada lá pelo reino? Oh, meu caro, bem sabes em que leviana conta é levado o amor entre estudantes. Ninguém tomou a sério teu romance. Partiste. Supuseram ter tua mãe reclamado a tua presença, e como os Karsten partiram também pouco tempo depois, esqueceram-te. Imaginando que tu tivesses esquecido igualmente aquele idílio de primavera. Veremos. Tornou Kurt, involuntariamente agressivo, fitando no medalhão um demorado e saudoso olhar. Dano fixou um instante o amigo, abriu a boca como para uma réplica mais viva, mas tornou a fechá-la e, designando com os olhos o medalhão que Degental continuava a contemplar amorosamente, perguntou com indiferença. E por onde anda ela agora? Creio que pelos arredores de Dresden, onde Karsten me disse que tencionava comprar uma quinta. Respondeu Kurt num suspiro, fechando o medalhão e guardando-o cuidadosamente no bolso do colete. Aí passará os 2 anos de espera, pois deve supor que eu não consentiria jamais que ela seguisse de perto a vida equivocada companhia. Dano não respondeu, abotoava com extrema afetação de cuidado uma das luvas, mas uma espécie de sorriso, em que havia uma dose suficiente de ironia, crispava-lhe indiscretamente os cantos da boca. Creio que te reclamam. Disse afinal, sem olhar o amigo, recuando um pouco para dar passagem a um lacaio de Libré. Estou aqui a roubar-te a teus convidados. São os preparos do cotilhão, que exigem a minha presença. Explicou Kurt, recebendo das mãos do criado o bilhete no qual a condessa o chamava. Preciso também dar providências acerca da ceia. Ah! Clemente, continuou, despedindo com um gesto o criado atento. Tu não sabes a que suplícios está condenado um pobre dono de casa. Foi uma ideia dessa estovada Mitzi, a ceia 2 a 2, em pequenas mesas, uma ideia muito parisiense, mas que me tem válido um sem número de reclamações. Todos exigem pares bonitos. E o cotilhão, meu velho? Queriam por força que eu o marcasse com a bela Concetta Scaldini, a filha do embaixador italiano, aquela lânguida morena penteada oriental, que ali vai, olha. Declinei a honra, conservando-me livre até a última hora. Meu primo Triel representará com vantagem esse papel em evidência. Se tiveres alguma preferência, acrescentou com uma reminiscência de sua alegre malícia de Bonn, designando o salão cintilante, onde os pares giravam nos volteios de uma valsa de Strauss. É só mostrar a beldade em questão e terás, além de uma apresentação em regra, permissão de servir-lhe de cavaleiro servo até ao fim da noite. Como, porém, não conheces muita gente, creio que farias bem dedicando-te a minha prima. Não terei ciúmes. Concluiu rindo. E irei ter contigo, apenas me permitam os meus deveres de anfitrião.
Não te incomodes, rapaz. Replicou Danault, entrando no salão, enquanto Kurt desaparecia no meio da multidão em movimento. Eu saberei sempre arranjar-me. E, com efeito, Danault arranjou-se do melhor dos modos, pois meia hora mais tarde de Gental foi encontrá-lo à beira da mais afamada beleza do tempo, Edvija Starkovt, a mais romanesca das princesas russas e a menos triste das viúvas da época, possuidora dos mais atrevidos olhos negros que jamais hajam brilhado sob o ouro de uma cabeleira de ondina ou de valquíria. Ah! Conde! Exclamou a bela estrangeira, voltando para a corte. A bela cabeça flava, a que a mantilha espanhola dava nessa noite uma graça picante de andaluza, e lançando-lhe um olhar assassino, que o abanar mais brusco do leque apenas disfarçou. Chega tempo para explicar-nos o motivo pelo qual seu amigo Barão só veio a Viena quando era forçoso dizer-se adeus às folias do carnaval e cobrir de cinzas penitentes as cabeças pecadoras. Capricho de filósofo, respondeu de Gental, correspondendo com um reservado sorriso à carícia imperiosa dessas pupilas de veludo escuro, que durante todo o inverno haviam debalde fitado assim ardentemente, na esperança sempre renovada de o cativarem afinal. A princesa Edviges teve um imperceptível assomo de amor diante dessa indiferença persistente e ergueu lentamente a mão constelada de anéis, ajeitando com uma graça provocante a grande rosa escarlate que lhe prendia do lado direito as dobras fofas da mantilha preta. Seu colo nu, que o vestido escuro emoldurava, por um requinte de facerice, arfou de impaciência, voltou-se para Danault, deixando cair sobre o barão desprevenido o lânguido clarão de seus largos olhos de treva. Este, que não estava armado como Kurt contra ataques tais, sentiu-se imediatamente emocionado. Alteza, replicou, envolvendo num olhar de admiração a sua bela interlocutora. Até certo ponto tem razão nosso amigo Kurt. Foi por um capricho e foi também porque ignorava o que ia perder. Acrescentou com uma galanteria, que fez entreabrir num sorriso desvanecido os lábios de coral de Edvige Starkov. A não ser que, desejando diminuir o meu pesar, Vossa Alteza me conceda a graça de dançar o cotilhão comigo. Conceda-lhe essa graça, Alteza. Interrompeu de Gental, sorrindo. É o melhor meio de castigar este preguiçoso, para quem todo exercício é um sacrifício. Danault é da opinião dos turcos, que preferem 1000 vezes ver dançar a sujeitarem os pés a este divertimento movimentado demais. Realmente o barão é dessa opinião? Acudiu Fernando de Lineuil, adido militar da legação de França e um dos mais fervorosos admiradores da bela russa. Já não me admira vê-lo agora em Viena. Se gosta tanto de ver dançar, é provável que ver saltar também não lhe desagrade, e como teremos brevemente a abertura do Castencirco, poderá entregar-se à vontade a este passatempo, tão inofensivo quanto turco, segundo nosso conde. O Castencirco em Viena! Exclamou Mitsiopen, intrometendo-se como um pé de vento no grupo e na conversação. Vou tomar lições de equitação. Há de servir-me de estribeiro, acrescentou, voltando-se prontamente para o seu par, secretário Roley, um pobre diabo de americano, que levara todo o inverno a atormentar, e que justamente por isso tinha por ela a mais fanática admiração. Exijo que monte o mais fogoso dos cavalos e havemos de apostar corridas, em que me fará o favor de se deixar sempre vencer. Não posso admitir que a Nova América triunfe no quer que seja da velha Europa. Não o convido, barão. Prosseguiu muito alto, dirigindo a Danault o mais malicioso dos seus sorrisos e atraindo distarte a atenção sobre ele. Pois, segundo informações de seus amigos, o senhor prestaria certamente mais atenção aos animais do que às amazonas, tão apaixonado por equitação. Bravo, barão! Disse a bela Edviges, mostrando num riso trinado os seus dentes de pérolas. Estamos pouco a pouco descobrindo os segredos da sua chegada tardia. Então, foram os cavalos da companhia Casten que o atraíram a Viena. O ensicorado! Que vergonha! Nunca o supus tão esportista. Conceder-lhe-ei, no entanto,
o cotilhão pedido, se confessar aqui, diante de todos, sem acanhamento e sem subterfúgios, que não foram os cavalos, mas sim os artistas do Carsten Circo que o trouxeram à capital. Vamos, barão, excuse-se. Insistiu Lineuil, no intuito perverso de atrapalhar um pouco mais esse intruso, que parecia ter obtido nessa noite a predileção da princesa Starkov, e que ele já se sentia levado a odiar cordialmente. Danou, porém, sempre tão pronto a replicar e tão difícil de atrapalhar, aparentava um singular e inexplicável acanhamento. Baixou os olhos para as luvas, que desconcertadamente descalçava, um sorriso forçado lhe crispava os lábios, e Kurt, que momentos antes abençoara do fundo da alma a desenvoltura de Mitzi, atraindo para Danou a atenção geral e permitindo-lhe assim disfarçar a emoção que o inopinado conhecimento da chegada de Carsten provocara nele, não pôde deixar de notar a singularidade da atitude do amigo. Então, Clemente, disse com impaciência, fixando nele um olhar frio e triste. Então não respondes. Sabias realmente da chegada de Carsten? Meu caro Kurt, respondeu o barão, cujo sorriso se fazia cada vez mais forçado, elucidando por uma evasiva oculta exprobração da pergunta não podia deixar de sabê-lo, viemos no mesmo comboio. Este encontro, porém, foi todo casual, e não poderia nunca um fato tão insignificante como a chegada de uma companhia de circo motivar a minha vinda. O Carsten Circo não esteve este inverno em Berlim, mas sim no norte. E por isso veio Vossa Excelência procurá-lo aqui. Atalhou na sua carregada pronúncia de ultramarino o sincero enamorado de Mitzi Oben. Uma gargalhada geral acolheu a maliciosa observação do americano. Muito bem, Mr. Hawley. Aplaudiu, rindo também, a bela caçoadora. Está sendo muito espirituoso. Em paga deste sucesso pode beijar-me a mão. Acrescentou, estendendo a de que corado a mãozinha enluvada. O americano não se fez de rogado e, roçando os lábios na cútis perfumada, lançou um olhar de reconhecida adoração à sua terrível, mas sempre admirada tirana. Não sou da opinião de Lineuil. Continuou, depois desta agradável interrupção afirmando que o barão veio a Viena somente para admirar os cavalos do Carsten Circo. Não leva a este excesso amor pela equitação. Creio antes que o tenha fascinado a beleza da filha do diretor. Quando, em maio, estive em Bonn, só se falava na rara formosura dessa minha Patrícia, que, segundo me informaram ontem, deve estrear-se aqui em breve. Teremos assim ocasião de admirá-la. Nora Carsten nunca se apresentou no circo. Disse de chofre uma voz tranquila, e Lili, que se aproximara silenciosamente do grupo, levantava para Hawley o seu rostinho franzino, ruborizado agora pelo esforço de dominar a natural timidez. Posso mesmo afirmar que nunca se apresentará. Concluiu, lançando em torno um olhar de assustado desafio. Todos os olhos se voltaram curiosamente para ela, numa surpresa interrogativa. Como sabes isso, Lili? Perguntou a bela Edviges, encarando impertinentemente através do lorgnum essa menina insignificante, em quem, no entanto, pressenti uma rival. Conhecê-la, acaso? Conheço-a e quero-lhe muito. Respondeu sossegadamente a menina, desdobrando o leque, sobre a tela azulada, no qual se desenhava delicadamente uma pintura de Watteau. Fomos educadas no mesmo colégio, e companheiras inseparáveis durante perto de um ano. Era muito mais adiantada do que eu e a mais inteligente aluna do meu tempo. Nunca me esquecerei de como protegia as novatas. Mas que raro e interessante contraste, princesa! Exclamou, com a sua atrevida ironia de francês, Fernando de Lineuil. Uma bela artista de circo educada num convento. Nora Carsten nunca foi artista de circo. Replicou Lili, franzindo impacientemente as louras sobrancelhas. A mãe, antes de morrer, exigiu que ela não o fosse, e o pai, que é muito rico, fê-la por isso educar no colégio onde estive. Enquanto lá estive,
Nós não sabíamos que era filha de um diretor de circo. Eu mesma só o soube aqui pelo nosso preceptor, que conheceu os Karsten em Genebra. E como essa americana? Indagou a russa, com uma afetação de impertinência em que se percebia a irritação de uma verdadeira curiosidade. Mora aqui. É a mais bonita e encantadora a criatura que jamais tenho conhecido. Retorquiu Lily com intenção, encarando deliberadamente a princesa, como para lhe retribuir as impertinências. E muitas das mais afamadas belezas de Viena desapareceriam, se Nora se apresentasse na sociedade. Não sei onde mora agora, o que posso, entretanto, afirmar é que nunca fará o que quer que seja que não façamos ou não sejamos capazes de fazer. É demasiado educada, piedosa e boa para isto. Mas creio que estou prendendo a atenção de todos. Tornou com simplicidade e fazendo-se vermelha como uma cereja. O cotilhão vai começar. O tenente Triel e Concetta Scaldini já se levantaram. Creio que é tempo de irmos para o salão. Sr. Lineuil, acrescentou, dirigindo-se ao francês, que os primeiros compassos da orquestra haviam feito erguer-se. Se não tem dificuldade alguma, pode dar-me o braço para atravessar o salão? Preciso dizer uma palavrinha à minha tia. Lineuil inclinou-se, escondendo no sorriso de encomenda o desagrado que lhe causava este pedido. Ainda conservava esperanças de dançar o cotilhão com a princesa. Esta, porém, estava decididamente em vias de o enciumar, pois tomara o braço de Danault, favorito afortunado desta noite, e nem sequer parecia perceber os olhares de súplica que lhe lançava o desdenhado francês. Monsieur Bain apressou-se, levando-o após si o feliz prisioneiro que era Roley, enquanto a música principiava languidamente o cotilhão. Lily refugiou-se num canto da sala, não muito longe da tia, permitindo assim a Lineuil ir procurar um par com que lhe fosse possível dançar à vista de Edwige Starkopf. Corada ainda do esforço que fizera para defender assim em público a amiga de infância e suportar sem desfalecer de vergonha o peso de todos aqueles olhares hostis ou curiosos, Lily abanava distraidamente o leque. Não prometera a ninguém o cotilhão, na esperança quase indeterminada de que o primo talvez lhe viesse pedir, mas Kurt nem sequer se dignara olhá-la nessa noite, estava sempre tão distraído. Um suspirozinho escapou-se-lhe, reprimindo-o logo, e tentou distrair-se, olhando os pares que se cruzavam numa azáfama alegre. Não tens ainda par, Lily? Indagou perto dela uma voz que a fez estremecer dos pés à cabeça. Era Kurt. Pela primeira vez na sua vida, conseguira a menina chamar-lhe a atenção, enquanto falava de Nora, não percebeu a menina o interesse com que haviam fitado os dois olhos negros, que pareciam querer beber-lhe as palavras, e agora que o viu inclinar-se para ela com esta afetuosa intimidade, a surpresa tolheu-lhe a palavra. Então, não respondes, priminha? Insistiu carinhosamente o rapaz. Não quererás acaso dançar o cotilhão comigo? Lily pôs-se vermelha. Havia-o reservado em tua intenção, Kurt? Disse com voz entrecortada de emoção, erguendo para ele os olhos que a surpresa e a alegria faziam brilhantes. Não supunha, porém, que me quisesses para par. Por que não? Respondeu de gental com um sorriso, que se refletiu como por magia nos lábios da prima, e, passando-lhe familiarmente o braço, sumiu-se com ela no vai-vem movimentando da sala. Algum tempo depois, procurando a condessa a ver com quem dançava a sobrinha, seus olhos duvidaram um instante do que avistaram. Era Kurt. E um Kurt amável, sorridente, interessado, parecendo todo absorto na conversação, uma Kurt galanteador, afinal. Julgou e sonhar. Teve o gesto maquinal de esfregar as pálpebras como para acordar e, no alvoroço de ver enfim publicamente enlaçado esse par, que tanta e tanta vez desejava definitivamente unir, nem mais um segundo desviou dele a atenção e os olhos. Seria mesmo possível? É preciso convir que Lily estava muito favorecida no azul daquele vestido de crepe da China. Escolhera para a cabeça uma delicada coroa de miosotes, que fazia sobressair o brilho louro e sedutor dos cabelos, e realmente assim,
como aquele sorriso radiante e o clarão de íntima felicidade, que lhe iluminava como a aurora os olhos pálidos, estava transformada, quase bonita, como que aureolada de uma graça nova e tímida, que a condessa jubilosamente observava. Pobre Lili! Mal sabia que se seu primo se inclinava com tanto interesse para ela não era pelo efeito de sua graciosa toilette e ainda menos pela sua pequena pessoa, maravilhada pela novidade inesperada desse interesse. Há momentos em que os olhos mais inexpressivos podem brilhar como luzeiro e o rosto mais insignificante adquirir uma beleza especial e peregrina, feita de expressão por assim dizer, a beleza do sentimento, que lhe apaga as imperfeições e lhe empresta por instantes o brilho e a sedução de uma formosura real. Lili estava num desses momentos felizes e a condessa não podia saber nem de longe que era com histórias do colégio que assim prendia seu filho, histórias em que voltava sempre como numa ladainha elogiosa o nome breve e sonoro daquela que secretamente odiava. Julgava pelo que via, e uma satisfação orgulhosa ia pouco a pouco sucedendo à surpresa primeira. Seria possível que se realizassem afinal seus planos? Estivera ela cega até então, a ponto de não perceber o que silenciosamente se preparava na intimidade? Kurt e Lili pareciam tão de acordo. E agora, que ia mandar o filho para Constantinopla, agora, que se esboçava esse romance há tanto tempo desejado, não consentiria em tal. Fora muito precipitada em querer afastar a Kurt. Era preciso obstar quanto antes esta partida e impedir esta separação. Seria loucura agir de outro modo. Com a sua habitual rapidez de execução, a condessa procurou o velho diplomata, e foi-lhe fácil encontrá-lo sentado no meio das senhoras, pontificado como sempre. Por uma série de pequenas manobras hábeis conseguiu afastá-lo do grupo a conversar e, dirigindo-lhe o mais amável dos seus sorrisos, perguntou-lhe num tom de gracejo, que mal disfarçava a preocupação que a dominava. Posso eu valer-me do direito que têm todas as mulheres de ser volúveis, Excelência? Um pouco de inconstância só contribuirá para aproximá-la das outras mortais, condessa. Replicou o velho com uma cortesia de antigo galanteador. Clotilde de Gental sorriu ainda mais amavelmente. A capital da Turquia parece-me um pouco longe, disse, depois de ligeira hesitação. Pensei, e conversando com o Sr. Lineuil, que lá esteve como adido, ele deu-me informações sobre o clima, que não deixaram de me preocupar. Kurt é tão delicado de saúde. Não poderia pôr a sua grande influência em jogo no intuito de demorarem o mais possível a nomeação de meu filho, Excelência. Sempre ao serviço das senhoras, replicou o velho diplomata, inclinando-se, não sem uma suspeita de ironia na voz. Farei o possível e mesmo o impossível para agradar-lhe, condessa, e talvez o ministro desta vez se queira contentar com outro qualquer dos nossos jovens pretendentes. A condessa mal teve tempo de agradecer, terminava nesse momento o cotilhão. Vários convidados se retiravam, e, na confusão barulhenta e um tanto melancólica deste final de festa, Lili, com a cabecinha constelada de estrelas de papel dourado, prendas de cotilhão, que o próprio Kurt dispusera assim a esmo, sentiu palpitar no coração uma alegria transbordante ao lembrar que nem Concetta, nem Mitzi, nem Edith von Triel, nem mesmo a Bela das Belas, Edvija Starkov, haviam conseguido nesta noite merecer como ela a atenção desse distraído que, num momento de distração talvez, lhe havia dito que ela estava bonita e com aquele vestido azul. Kurt retirou-se para os seus aposentos, muito preocupado com a ideia da chegada de Carsten a Viena. Estava absolutamente convencido de que Nora não seguia a companhia, mas a conversação de Lili, versando somente sobre Nora no colégio, havia reavivado nele mais imperiosamente do que nunca, a imagem e a recordação da noiva distante. Um desejo ardente de saber notícias dela o invadiu, lembrava-se, porém, do que prometera e a certeza de que ela não estava em companhia do pai arrefecia-lhe este desejo, transformando-o quase num esquisito sentimento de contrariedade. A ideia de encontrar Carsten nas ruas de Viena, de ouvir falar muito nele ou no circo, desagradava-lhe indizivelmente.
Pela primeira vez aprovou a resolução da mãe de o fazer entrar no corpo diplomático e teve a ideia de ir pedir a intervenção do velho diplomata, com o fim de apressar a sua partida para o estrangeiro. Fala-se tanto e de tudo em Viena. Achou, porém, melhor ir primeiro à casa de Karsten, informar-se do paradeiro de Nora e saber por ele quanto tempo a companhia se demoraria na capital. O sono dificilmente conciliado foi curto e agitado. No dia seguinte estava cedo na rua e, depois de informar-se num jornal do lugar onde estavam construindo a grande barraca em que, segundo a moda americana, se deveriam efetuar as representações, para lá se dirigiu, na certeza de encontrar Alfredo Karsten. As obras já iam adiantadas. Kurt entrou no recinto um pouco vexado de se ver alvo da curiosidade geral. Sua contrariedade, porém, aumentou quando, em vez do diretor, foi recebido pelo desconhecido de longa cabeleira e olhar sombrio que havia encontrado em Bruxelas, no gabinete de Karsten. A cabeleira era mais longa do que nunca, o traje, porém, estava mais cuidado e um ar de suficiente satisfação substituía agora o antigo aspecto boêmio. Reconheceu imediatamente a de Gental e, com excesso de afabilidade, que teve o dom de irritar os nervos do jovem titular, informou da súbita doença do diretor, doença que o retinha no hotel, tocando a ele, intendente da companhia, todo o trabalho dessas primeiras e atribuladas instalações. Terminou oferecendo-se para acompanhar Kurt ao hotel, onde se achava Karsten. Com uma frieza, que lhe valeu do pernóstico intendente um desconfiado olhar perscrutador, Kurt recusou e, tomando o endereço de Karsten, dirigiu-se para o hotel designado. Sem que o pudesse explicar, o encontro com esse homem que, à primeira vista, lhe inspirara uma antipatia tão viva, impressionou-o desagradavelmente, parecia-lhe ver nisso um mau agouro. Para dissipar essa impressão e como era demasiado cedo para visitar um doente, deu algumas voltas a pé pela cidade. A verdade é que um combate se travou nele. Uma singular indecisão o invadiu ao saber da súbita doença do diretor. Achava que era do seu dever ir procurá-lo, mas receava ao mesmo tempo desagradar a mãe. Por outro lado, a conversa de Lili na véspera tinha-lhe de tal forma avivado o desejo de saber notícias de Nora e exacerbara-lhe tanto a saudade, que, desaparecendo em breve a indecisão, dirigiu-se resolutamente para o hotel. Visto que ela não está cá, o que faço não é procurar vê-la. Pensava um pouco sofisticamente. Não falto por conseguinte ao compromisso. E seria imperdoável, de minha parte, não ir visitar um homem que está destinado a ser o meu sogro, desde que sei que se encontra doente. Absorto nestas e outras reflexões, não pôde Kurt reparar num sujeito, que o seguia sorrateiramente até o hotel e esperou que ele entrasse para entrar também após ele. Uma primeira surpresa acolheu de Gental ao bater à porta do salão de recepção, que lhe haviam indicado como sendo de Karsten, foi a de ser recebido por Cat, a criada de quarto de Nora, uma americanazinha ruiva e esperta, que, reconhecendo nele o frequentador diário da vila de Bonn, fê-lo entrar sem cerimônia no salão, indo, sem prevenir ninguém, entregar a Karsten o cartão do visitante matutino.